Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento de leitura. Aleluia, leitura do dia 24 de abril, louvado seja o nome do Senhor, onde estaremos meditando nos capítulos 19 e 20 de 2 Samuel e Lucas 18, do 1 ao 23. Vamos iniciar nossa leitura, capítulo 19 de 2 Samuel. Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que ama e ama aqueles que odeia. E mostrou os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio ao seu soldado. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. Eu seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Davi começa a voltar para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido para a sua casa. E em todo o país eles começaram a brigar. E eles diziam: o rei Davi nos livrou dos nossos inimigos. Ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube que os israelitas estavam dizendo, então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta para o seu palácio? Vocês são os meus parentes da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar-me a trazer de volta? Davi também mandou dizer a Amasa: você é meu parente. De agora em diante você será comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá. E eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal para acampá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: ó rei, eu peço que perdoe o mal que fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-los hoje. Então Abisai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei.
Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou rei de Israel, e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, e nem lavado as suas roupas, desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, ele lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? E ele respondeu: ó rei, sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar aí com o Senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras ao meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai mereceria ser morto pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul seria dividida entre você e Siba. Que Siba fique com tudo, respondeu Mefibosete. Para mim é o suficiente o que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Basilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acampar com o rei na travessia do rio Jordão. Basilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico e quando o rei esteve em Manaim, ele havia sustentado. Basilai disse ao rei: venha para Jerusalém e fique comigo, e eu sustentarei. Mas ele respondeu: eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixa-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quilmã, o meu escravo. Leve com o Senhor e faça com ele o que achar melhor. O rei respondeu: eu o levarei comigo e farei com ele tudo o que você quiser. Eu farei por você qualquer coisa que me impedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Basilai e lhe deu a sua bênção, e Basilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio, acampado por todos os homens de Judá, pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal, e Quilmã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor e sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão? Os homens de Judá responderam: nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é a razão para que vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que todos vocês, embora que ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós somos os primeiros a falar e trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá não foi ainda mais violenta do que os homens de Israel. Capítulo 20 de 2 Samuel. A revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bique, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou:
Abaixo, Davi. Não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo, homens de Israel. Vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e voltaram com Seba, Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou uma grande guarda por soldado a 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhe deu tudo o que precisava, porém não teve relações com ela. Elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com ele depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia em que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralha e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queraditas, os pelitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram a Pedra Grande na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com ele. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos separaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel. Foi para a cidade de Abebete-Macá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram à cidade. Eles construíram rampas da terra encostada nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-lo cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou no muro: escute, escute, diga a Joabe para vir aqui. Eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: você é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Escute, Senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: antigamente costumava dizer: vão e peça conselho na cidade de Abel. E era assim que resolvia os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas, leais de Israel. Por que vocês estão tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Aleluia. Nunca respondeu Joabe: eu nunca destruirei, nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri,
começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entregue só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade, e eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos 40 dos peleditas. Adonirão era responsável pelos homens condenado a trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Serva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira da cidade de Jair também era um dos sacerdotes de Davi. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 19 e 20 de 2 Samuel, leitura do dia 24. Vamos para Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 21. Lucas 18, do 1 ao 21. Glória a Deus. A viúva e o juiz, capítulo 18. Jesus continuou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveria orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou: é verdade que eu não temo a Deus e também não tenho respeito a ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro de dia e de noite? Será que ele vai demorá-lo para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará o favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? O fariseu e o cobrador de imposto. Aleluia. Jesus também, aleluia, contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de imposto. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço também porque não sou como este cobrador de imposto. Jejum 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Mas o cobrador de imposto ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tenha pena de mim, pois sou pecador. Aleluia. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Jesus e as crianças. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele abençoasse. Mas os discípulos viram isso e de repente repreenderam aquelas pessoas.
Então Jesus chamou as crianças para perto dele e disse: deixe que as crianças venham a mim, e não proíba que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Um moço rico. Certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. E o homem respondeu: aleluia. E o homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste. Essa foi a nossa leitura do dia 24, nos livros de 2 Samuel e de Lucas, do capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 23. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em nome de Jesus.